Boa noite a todos, sejam bem-vindos. O nosso tema, agentes de mudança, e nós vamos começar com uma atividade que a Organização Mundial da Saúde ela está patrocinando no mundo inteiro. Nós estamos vivenciando um tal de Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é um mês destinado à prevenção do suicídio. O dia mais importante, digamos assim, é dia 10. Então, dia 10, em várias capitais, em vários lugares, existirão várias atividades tratando sobre o tema, esclarecendo as pessoas, auxiliando os profissionais de comunicação, os profissionais de saúde, as pessoas que têm maior oportunidade de lidar com o problema. E há um esforço muito grande para que nós compreendamos que a maior parte dos suicídios podem ser evitados. Eles estimam, e quando eu digo eles, são vários profissionais no mundo todo, afiliados à Organização Mundial de Saúde, que 9 em 10 podem ser evitados. 9 em cada 10 suicídios podem ser evitados. Como? Primeiro, identificando que a pessoa precisa de ajuda. Porque antes dela chegar ao ato, é muito frequente, em 90% dos casos, ela dá sinais, e ela dá sinais porque ela quer ajuda. Ela precisa de ajuda. Algumas pesquisas indicam que a causa do suicídio nunca é simples. Nunca é uma coisa só. Normalmente existem vários fatores associados, e estes vários fatores associados demandam várias abordagens de tratamento diferenciados. Um dos elementos mais frequentes, mais comuns, é o indivíduo sofrer de algum distúrbio de humor. Distúrbio de humor, depressão é um distúrbio de humor. Tristeza profunda é um distúrbio de humor. E hoje já existem tratamentos para depressão, para tristeza e para vários outros destes distúrbios. Normalmente, este é um dos sinais mais graves. Também há uma associação de determinados vícios, drogas, alcoolismo. E há uma pesquisa de 1897, feita por Emily Durkheim, e essa pesquisa, ele é um sociólogo, e ele estudou a interação humana envolvida com as pessoas que tentaram o suicídio, e com as que ficaram também. E eles elencaram várias variáveis, vários indicadores que estão normalmente presentes naqueles que chegam às vias de fato. Indicadores sociais. Esses indicadores têm a ver com o relacionamento das pessoas. Por exemplo, pessoas que tiveram abuso sexual na infância e não trataram com psicólogos para poder superar as sequelas que esse tipo de ação deixa sobre a criança, que acompanha-o normalmente pela vida adulta. A solidão é outro fator. A desestruturação da família é outro fator. O abandono. Na verdade, eles colocam o afastamento mais que o abandono, né? Então, existe uma série de variáveis sociais de relacionamento que afetam na pessoa, que auxiliam, que favorecem, né, a ocorrência do suicídio. Mas existe uma coisa muito curiosa. Não existe regra. Não existe regra. Porque todas as vezes que eu li sobre o assunto, que aí lá, olha,
10% tem essa combinação, 20% tem essa outra combinação, mas existem muitos casos que não tem combinação nenhuma. Existem dois tipos mais frequentes de suicídio. Aquele que vem como uma decorrência de um processo de deterioração social do relacionamento num longo prazo. Então a pessoa vai se afastando da vida, desiste da vida. E existe um que é o mais tratado, inclusive, na literatura espírita, que é o por impulso. Impulso. Dá um revés traz qualquer, a pessoa entra num estado de loucura e suicida. Enquanto o outro, que é de longo prazo, que é o mais comum, dado as pesquisas, que é o mais comum, portanto, o mais tratável, este outro é de repente. Por exemplo, em jovem, acaba um relacionamento amoroso, ele entra em desespero, acha que nunca mais vai amar e suicida. Não dá nem tempo, nem de pensar, quanto mais de fazer alguma coisa. Mas estes são os 10%. 90% é possível fazer alguma coisa. E qual é a primeira coisa que nós podemos fazer? Pasmem. A primeira coisa que você tem que fazer quando alguém está com uma queixa qualquer, tendente à desistência da vida, está escrito fazer sermão num quadro? Não está escrito fazer sermão? Falar para ela que ela precisa de trabalhar, que ela precisa criar vergonha na cara. Está escrito isso aqui? Está escrito escutar. Vocês já devem ter ouvido falar sobre uma tal de CVV. Liguem para eles. Escutou a pessoa? Peça para ela ligar para eles. Então, você pode fazer alguma coisa. Você não está de mãos atadas. Você pode não ser um técnico, não ter experiência, não ter habilidades, não ser um profissional no assunto, mas você pode escutá-lo e encaminhá-lo à CVV. Porque na CVV tem um pessoal treinado. Esse pessoal tem contato com os agentes de saúde, porque hoje suicídio, ele é um caso de saúde pública. Por isso a OMS está envolvida, a Organização Mundial da Saúde. Então, um caso de saúde pública. E aqui é já nos finalmente. Então, quando chegar a você o conhecimento, aquela pessoa que está falando, está dando as mostras, não aguento mais, estou pensando em deixar tudo, tal, escute-a, ouça. Porque às vezes a gente foge dessas pessoas. Às vezes a gente foge. E elas normalmente dão sinais. Se ela deu sinal, encaminha para o CVV. Vocês se importam de repetir para mim o nome aqui, a sigla? Tá fraquinho demais. Vamos lá, de novo. Para onde que a gente vai encaminhá-lo? Se Deus quiser, vocês nunca vão precisar do... Mas se precisar, vocês vão encaminhar para? Não se esqueçam, isso pode salvar vidas. 141? Ok? Bom, a nossa palestra tem a ver com isso, mas não é
Exatamente isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. E quando a gente percebe que a pessoa está nesse estado, e ela não se abre com a gente? Ora, ela tem anjo de guarda, certo? E normalmente, quando nós nos colocamos na posição de ouvir sem censura, as pessoas tendem a nos buscar quando elas estão planejando. E aí a gente pode indicar o CVV. Porque a gente também não pode... Jane, por que você não liga no CVV? Que isso, mano? Tá doido da cabeça? Não, é porque você tem cara assim de quem vai fazer uma bobagem. De jeito nenhum. Não é dar sermão. É escutar. É escutar. Ok? Samuel, o psiquiatra orientou também que nesses casos é importante às vezes falar com a família dessa pessoa que percebeu isso, procurar. Porque às vezes nesses casos é melhor fazer isso do que deixar a pessoa fazer o ato dessa forma. Alertar a família. Nós podemos discutir o assunto, mas eu não sou um profissional da área. Ok? Então, um dos elementos já constatado é que há uma desestruturação familiar. Se há uma desestruturação familiar, eu vou lá conversar com a família. E este é um dos problemas para nós que não entendemos e lemos superficialmente. Não é um assunto simples. Por isso eu estou orientando para vocês, busquem um CVV. Se você ficou em dúvida com relação ao que fazer, ligue, pergunte. Provavelmente eles vão acompanhar, eles vão te orientar. Por quê? Leituras superficiais só nos deixam mais confusos. Eles orientam também quem quer ajudar. Sim, sim, sim. Por isso que eu disse, procurem ele também. Porque quando a gente lê, por exemplo, o manual da OMS, o manual da OMS dá a impressão que é só bater um papo que a coisa se resolve, num determinado trecho dele. Aí passa um pouquinho, fala que não, que é muito complicado. Aí passa um pouquinho, vem uma série de estatísticas que dá a impressão que é simples. Por quê? Porque nós estamos lendo superficialmente. Nós não temos a competência para fazer isso. Isso que eu acabei de falar, se a família é desestruturada, eu vou conversar com a família? Se o pai bebe e uma das causas de desespero da pessoa é a impotência dela com relação ao vício do pai, eu vou conversar com o pai? Nós não estamos falando, gente, da nossa vida normal. Nós estamos falando em alguém que já está na desesperança. Se é alguém que de repente deu a loucura, dificilmente você vai estar perto. Quem dá a loucura de repente é tarde demais. É muito rápido, ela não dá sinais. Mas quem vem num processo e ela dá esses sinais para você, então você escute. Você escute, entre em contato com o CVV e encaminhe. É o mais garantido. CVV não. Tem de tudo quanto é tipo de gente lá. E agora vai entrar a questão do agente de mudança. E no caso, se a gente vê que o rapaz está precisando de uma ajuda médica, um psiquiatra, esse pessoal, eles têm contato com a rede, né? Por exemplo, lá em Uberlândia seria com o UAI, aqui seria com o hospital. Então, eles têm os caminhos para poder acionar os elementos necessários, seja psicólogo, psiquiatra, indicar para ir em algum lugar, porque não é uma assistência trivial. Normalmente ele vai precisar do psicólogo, do psiquiatra, do médico, ele vai precisar de vários elementos para poder fazer a rede de apoio. Inclusive, dependendo do caso, quando é reincidente, eles chegam ao ponto de propor internação para cercear
cercear a liberdade do indivíduo até que ele se reequilibre. Aqui, faria isso onde aqui em Canápolis? Provavelmente não temos um lugar para isso, mas eles têm a rede e aí eles podem encaminhar, acionar os mecanismos necessários para isso. Entendeu? Então se eu precisar, eu vou ligar para eles. É o mais garantido. Até porque não dá para você ficar pensando nisso. Não é um assunto que você vai ficar meditando, né? Será que tem alguém aqui à minha volta querendo se suicidar? Vai ficar assim de obsessor perto de você. Não é? Mas em acontecendo, em se aproximando, liga para eles. Para mim é a melhor alternativa, porque eles vão indicar. Porque se eu não tenho, sei lá, estou viajando, não conheço a cidade, não conheço as pessoas, não tem profissional adequado, porque para lidar com esses casos, para fazer um contato, para poder ouvir, tem que ter preparo. Senão a gente começa a dar palpite. Nossa, a gente é linguarudo demais. A gente é danado para dar palpite. E aí a gente vai começar a conversar e uma das indicações que tem é que você não trate o problema raiz durante o processo de aproximação. O que a gente faz quando começa a conversar com alguém? Não, mas isso é bobagem, isso vai passar. Não, você vai arrumar outro na sua vida. Mas eu não quero arrumar outro. Não, mas vai arrumar. Você é novo. Você vai encontrar amores pela sua vida. Não, mas ela é o amor da minha vida. Então, não trate do problema raiz nessa hora. Não é por aí. Ouça. Percebe a delicadeza? O que eu faria? Eu trataria do problema raiz na hora. E quanto mais você mexer no problema raiz, pior fica naquele momento. Porque a pessoa está num processo de crise. Sei lá exatamente o que eles farão, se vão entrar com medicamentos, se vão entrar com uma abordagem de conversação, de exploração. Enfim, gasta realmente um conhecimento para isso. Ok? Agente de mudança. Nós estamos vivendo uma sociedade que nós precisamos nos tornar comunitários. Nós não temos sido cidadãos. Quando você pega uma instituição, tipo CVV, ou Conselho Tutelar da Criança, aqui tem conselho? Existem uma série de instituições sociais que são responsabilidade da sociedade, não é do governo, é nossa responsabilidade. Nós viemos, nas nossas diversas reencarnações, de uma situação sempre de escravidão, de ditadura, de absolutismo, onde quer que nós tenhamos vivido. Ah não, mas eu vivi na Grécia, o berço da democracia. Sim, o berço de Alexandre, um dos maiores conquistadores que se tem notícia na história, que dominou o Ocidente, que fez um reino, que quando ele morreu gastou 4 para poder dirigi-lo. Então, em qualquer lugar que nós tenhamos reencarnado, ao longo das nossas diversas existências na Terra, porque nós podemos ter vindo de outros planetas, de outras sociedades, aqui na Terra nós acostumamos, ou você manda ou você obedece. Essa coisa de participar, essa coisa de escolher, essa coisa de se responsabilizar por um pedaço da vida social, é absurdamente nova para nós. Nós não temos experiência com isso, nem no plano espiritual, onde na maior parte das vezes nós passamos no umbral, ou nas trevas, ou naquelas regiões de profundo sofrimento. Então nós somos defrontados agora com uma nova perspectiva humana,
onde eu sou convidado a extrapolar o limite da minha vida pessoal e participar daquilo que nós chamamos de vida coletiva. Por exemplo, você usa um hospital público. Porque é público, quem que cuida? Quem cuida do hospital? Quem cuida do Estado? Numa democracia, quem cuida do Estado? O povo. Ah, só que a gente vai lá, vota, lava as mãos, e agora a gente elege um para mandar em nós, para ser um ditador, para ser o responsável, e ele que cuide disso. E nós compreendem, nós estamos ainda vivendo, no nosso início do aprendizado de democracia, nós ainda vivemos modelos absolutistas. Nós, sociedade, não é que hoje essas pessoas impõem, porque nós teríamos poder para mudar essa situação. É que nós gostamos que assim seja. Jesus, lá no Evangelho, vai falar uma coisa no Sermão da Montanha. Ele vai dizer assim, depois de ter dado as instruções para seus discípulos, ele dirá: brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. Todos conhecem esse trecho? Conhecem? Já ouviram? Brilhe a vossa luz. O que vem depois? Para que os homens a vejam e deem glória a Deus. Diante dos homens, para que os homens vejam e glorifiquem a Deus. Vejam, é uma perspectiva curiosa. Diante, para ser visto. O que nós temos aprendido? Que aquele que faz as coisas para ser visto é orgulhoso. Então nós dizemos, você não pode fazer as coisas diante dos homens. Compreendem? Jesus mandou eu fazer diante dos homens. Mas nós colocamos que nós não podemos fazer diante dos homens. Quem tem razão? Quem é mais inteligente? Ok. Então ele está nos dizendo para que nós saiamos do nosso egoísmo, que nós saiamos do indivíduo e passemos a atuar em sociedade, diante dos homens. Por isso o tema do nosso estudo hoje, agentes de mudança. Quando Jesus escolhe seus apóstolos, ele escolhe-os, instrui-os e envia-os para o meio do mundo, para o meio da sociedade, uma sociedade que na maior parte das vezes não estava pronta para receber aqueles ensinos, porém Jesus os envia. Ele chega a dizer que envio-vos como ovelhas para o meio de lobos. O que nós pensamos com essa figura? Que o trabalho das ovelhas é impossível. Pensem em um lobo e duas ovelhas. Quem ganha? Churrasquinho na certa. Eu não apostaria nas ovelhas. Não é? Mas isso é uma figura, é um símbolo, para mostrar o contraste da proposta que ele coloca, da semente que ele coloca nos seus discípulos, em contrapartida ao que existe hoje nos homens. Então, quando nós sairmos
para sermos ativos na nossa sociedade canapolina, as outras pessoas, os outros homens, agirão como? Igual a nós ou diferente de nós? Diferente de nós. Então é o contraste de lobo e ovelha. Não é de maldade ou de bondade, mas é o contraste da diferença. É diferente. A mudança é uma transformação. Por isso, João, lá no final do Apocalipse, nos dirá que no final, as ovelhas pastarão junto aos lobos. Lá no final, uma vez realizada a transformação da sociedade, nós teremos então uma harmonia dos diferentes. Jesus não prevê que no final só terão ovelhas. Não prevê também que só terão lobos. Através da profecia de João, ele nos indica que ainda existirão diferenças, e diferenças radicais. Um é carnívoro, o outro é herbívoro. Diferenças radicais, mas que não impossibilitam a convivência. Quando nós resolvemos ser cristãos, nós somos obrigados a atuar como agentes de mudança na nossa sociedade. Somos obrigados. Ou é isso, ou não somos cristãos. Cristão só em casa, só no centro, não é cristão. Cristão só na reza, não é cristão. Cristão na caridade entre os cristãos, não é cristão. O cristão se revela quando ele mostra o Cristo para os homens. Ide e pregai. Ide e levai a boa nova do reino de Deus. Isso é ser um agente de mudança. E em todos os aspectos. Quando nós tratamos aqui do suicídio, eu poderia, aqui em Canápolis, fazer parte do CVV. Isso é assumir a minha responsabilidade social. Ah não, mas tem jeito? Tem. Liga lá e pergunta que eles vão te instruir como fazer. Não existe lugar onde você não possa atuar. Eu posso fazer coisas mais, eu posso cuidar dos velhos da cidade. Quando nós nos reunimos e cuidamos dos idosos, ou das crianças, ou dos órfãos, ou dos drogados, ou de qualquer grupo de pessoas, ou de pessoa que demonstre uma necessidade, quando nós nos reunimos para fazer isso, nós estamos sendo agentes de mudança. Nós estamos intervindo na sociedade. Nós fazemos uma certa confusão, porque quando a gente começa a fazer isso, aí a gente quer logo entrar para a política. Logo a gente quer entrar para a política. Será necessário? Será necessário. Eu não sei em que momento nós conseguiremos, não sei em que momento. Mas é importante que a gente aprenda a fazer as coisas sem depender dessas instituições milenarmente organizadas. Existem caminhos para realizar as coisas. Às vezes esses caminhos são pequenos. E aqui entra uma outra dificuldade. Quando nós começamos essa ação, e a gente gosta do S grande, de um S bem plural. A gente gosta de muita gente. E às vezes nós inviabilizamos a nossa ação por querermos atender a muitas pessoas. Nós poderíamos estar atendendo uma pessoa. Por exemplo, existe uma lição que todos nós já lemos, já repetimos no Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Os Órfãos. Quem aqui já ouviu essa lição? Levanta a mão, por favor. Só 3, 4 pessoas? 5? Só 5? A gente está precisando ler mais o Evangelho. Existe uma lição no Evangelho sobre a nossa responsabilidade com os órfãos.
eu posso cuidar de um. Se eu cuidar de um, eu melhorei a sociedade? Eu mudei a sociedade? Mudei a sociedade. Porque qual é o normal da sociedade? Órfão em orfanato ou na rua. Esse é o normal da sociedade. Quando eu tenho um comportamento que seja anormal, eu estou provocando mudanças. Porque a mudança começa em um. A mudança começa no agente. Jesus tem essa percepção tão clara que ele vai nos dizer que é como se fosse o fermento. Você não usa muito fermento para fazer a massa. Você usa um pouquinho de fermento. E com um pouquinho de fermento você leveda, você atua, você afeta a massa toda. Você não usa muito sal para temperar um alimento. Com um pouquinho de sal, você tempera a comida toda. É este pouquinho o agente de mudança, de transformação. Quando nós adentramos os pórticos da casa espírita, nós somos bombardeados em toda a literatura produzida pelos médiuns com transformação moral, com a frase transformação moral. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Transformar é mudar a forma. Mas a gente adentra a casa e não percebe que o ato da transformação ele é mais intenso do que simplesmente eu frequentava a igreja e agora eu frequento a casa espírita. Eu ouvia a missa do padre e agora eu ouço a missa do palestrante, que é a mesma coisa. Porque nós precisamos de mudanças na essência, no nosso dia a dia, nas nossas ações mais triviais. Imaginemos na escola, eu sou um professor. É claro que eu não ganho bem. Alguém tem alguma dúvida? Se eu sou um professor, é claro que eu não ganho bem. Ok, qual é o normal? É eu fazer o necessário, no máximo. Então chega sexta-feira. Sexta-feira é o dia que os alunos mais gostam de não ter aula. Qual que é o segundo dia que os alunos mais gostam de não ter aula? Segunda. Né? Ok, chega na sexta-feira, cansado, dia de receber. Eu chego na escola com que cara? Quem é você? Você é um cristão? Você é um agente de mudança? O que você está fazendo ali? Porque este seu comportamento está formando a próxima geração. É o seu comportamento que está moldando os nossos adolescentes. É o seu comportamento que está produzindo os novos cidadãos. Então, qual é a sua ação? Qual é a sua tarefa? Imaginemos outro. Sou empresário. Vou contratar funcionários. Eu posso, dada a crise, sugerir que, olha, eu não vou assinar sua carteira, vou te pagar meio salário e a gente vai ficar assim, ok? O que eu estou passando para esse indivíduo? O que é a lei para mim? Nada. Eu estou falando para ele, a lei para mim é nada. Ele vai lá em casa roubar-me. O que ele está fazendo? Está refletindo o meu comportamento. Se eu quero uma mudança na sociedade, essa mudança começa em mim. Nas pequeninas coisas, nas pequeninas ações diante dos homens. Por quê? Porque nós somos o exemplo.
Nós somos o fermento. Nós somos o início do mundo de regeneração. Nós somos, conforme a predição de Kardec, a geração que viria em seguida. Porque dirão os espíritos a Kardec, há 160 anos, a transformação não se dará por elementos bruscos. Os homens irão desencarnando e novos espíritos virão à Terra em sucessão. E gradativamente a Terra estará transformada. Nós somos essa geração nova, porque eu não estava lá com Kardec, nenhum de vocês estava lá com Kardec. Nós somos a geração seguinte, aquela que sucedeu a geração do Kardec. Nós já somos os espíritos do mundo de regeneração, mas estamos nos comportando, porque aqui entra: brilha a vossa luz. Essa luz é correta, essa luz é certa. Diante dos homens, eles são mais, eles são lobos, eles são diferentes. Mas você é o elemento de mudança. E nós chegamos aqui e fazemos o inverso. A gente olha todo mundo. Como é que todo mundo faz? Eu também vou fazer. Percebem que houve uma inversão? Nós abandonamos a orientação, o preparo que nós recebemos para mudar a sociedade, para fazer o mundo melhor, e passamos a viver conforme o mundo. Vamos voltar a Jesus? Pai, eu não peço que os tireis do mundo. Não peço que os tireis do mundo, mas que os fortaleça, para que vençam no mundo. Eu vim e venci o mundo. O meu mestre, o seu mestre, espera de você que você vença os padrões sociais vigentes. Isso é o mundo. Isso é o mundo. Todo mundo dá um jeitinho. Estou lá, chegou a vacina contra a gripe. Ah, é só para esse pessoal aqui, mas eu sou parente. Vocês já ouviram essa história de eu sou parente, o que que dá no Brasil? Aí você consegue a vacina. Aí tem uma cesta, mas eu sou parente. Aí tem isso, tem aquilo, eu sou parente. E quando nós vemos, nós estamos exatamente do jeito que o mundo age. Não estamos sendo agentes de mudança. André Luiz narra para nós, no livro Os Mensageiros, que no nosso lar, eles estão enviando à Terra milhares de mensageiros preparados para transformar a sociedade. Milhares. Não só no nosso lar, nas colônias superiores, em todas as colônias superiores que circundam a Terra, há um movimento de preparação e envio de trabalhadores para transformar a Terra. Mas que a maior parte de nós, ao chegar aqui, se esquece dos compromissos assumidos e prefere a facilidade aos desafios. Porque ser agente de mudança é desafiante. É desafiante. Ser voluntário, você juntar a sua patotinha de crianças e sair catando lixo às margens da cidade. Você juntar a sua patotinha e plantar árvores frutíferas à margem da cidade. Nos passeios, nos canteiros. Você juntar com os seus amigos e transformar uma praça. São coisas triviais, que mudam a sociedade. Você se unir com seus vizinhos para fazer uma vigilância na rua, compartilhar uma vigilância, fazer um WhatsApp de vigilância.
Nós temos elementos nas mãos, nós estamos num momento do mundo que nós vamos perder o bonde, porque nos deram um mundo para renovar. Esse é o nosso trabalho, essa é a atividade que nós fomos chamados. Ah, é fácil? Não, não é fácil, não é fácil. O que é fácil? Fácil é renascer e viver miserável. Fácil é renascer e não ter uma assistência médica. Fácil é renascer e não conseguir um emprego decente. Não é? Porque quando eu estou aprovando o comportamento atual e não fazendo nada para mudá-lo, eu estou dizendo que eu quero viver isso. E acreditem, nós viveremos. Mais do que isso, cultivando. Se eu cultivo espinhos, o que vai ter na minha casa? Se eu cultivo a indiferença perante a violência, o que vai acontecer na minha vida? A violência vai bater às minhas portas. Não é responsabilidade do governo. Não, Manuel, é responsabilidade do governo. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Nós estamos aqui aprendendo a seguir Jesus. Esse aprendizado, se não te incomoda, deve ter alguma coisa errada. Por quê? Se eu fosse bom, eu não estaria reencarnado na Terra. Não tenho ilusão. Se eu estou aqui falando para vocês, o ouvido mais perto é o meu e eu ainda gravo e eu tenho que ouvir depois. Então, enquanto vocês ouvem uma vez, eu ouço duas. Além de ter que ouvir duas, eu tive que estudar antes para preparar. Então, eu ouço 3. Quem vocês acham que é o mais necessitado, que é o mais doente? Está claro? Está claro. Essa sociedade que nós não estamos atuando, que nós não estamos fazendo brilhar a luz que Jesus nos entregou, que nós não estamos levando a boa nova do reino de Deus, que nós não estamos refletindo para as pessoas que há um Deus, que há espíritos, que os espíritos se comunicam conosco, que nós não cessamos a nossa vida no túmulo. Se nós não estamos vivendo a eternidade nesse momento, por que as pessoas vão se convencer disso? Se eu vivo como se não importasse o planeta, que eu vou reencarnar nele. Eu jogo lixo na rua, que vem a chuva e leva. Está afetando o meu planeta, está afetando a minha reencarnação, está afetando o meu universo. Esse é o desafio. Ser cristão é mais do que juntar as mãos e orar para Jesus. É mais do que fazer Pai Nosso, Ave Maria, campanha do quilo. Ser cristão é uma atitude de vida que muda tudo. Muda tudo. No momento que você levanta, você levantou, está meio chué, você olha para fora e pensa assim: Deus me mandou aqui, me deu uma tarefa que só eu posso executar. Não dá para ter desânimo. Ele conta comigo. Ele confiou em mim. Pensem nisso. Levante de manhã e pense que Deus confiou para você mais um dia, mais uma chance de brilhar a vossa luz diante dos homens. Mais um dia, mais uma chance. Muda tudo. Muda tudo. 10 horas da noite. Você fez tudo o que podia. Alguém bate a tua porta. Você faz o quê? Levanta, toma a sua cruz e segue Jesus. Esse é o desafio.
Porque as pessoas vão dizer assim: ali mora um cristão, vai lá, pode ir lá, lá você será atendido, lá você terá recurso. E nesse momento vai te procurar um suicida, ou uma pessoa às vias do suicídio. O que você vai fazer? Não, você vai ouvi-lo. Entenderam que eu dei uma volta para chegar no mesmo lugar? Você vai ouvi-lo. Se você não tiver uma atitude cristã, você não vai ouvi-lo. Você vai ficar doidinho para despachá-lo. Ouvir gasta empatia, gasta atenção, gasta carinho. Se você ouvir a pessoa e o seu coração brilhar de amor, não vai gastar nem o CVV. A pessoa vai se sentir fortalecida, porque dizem os Espíritos para nós, e eu já tive a oportunidade de comprovar isso: a fé, ela se transfere de quem tem para quem não tem, malgrado, mesmo que aquele que não tem, não queira ter. Ela é contagiante. As pessoas chegavam próximo do Chico e mudavam de vida. Ele era um agente de mudança permanente. Nós fomos convidados também a sermos esses agentes de mudança permanentes, na nossa vida, na vida de todos os homens que encontrarmos, mudando a sociedade que nós vivemos, mudando por completo a sociedade. Como? Fazendo ao outro aquilo que eu quero para mim mesmo. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Não falta. Só um minutinho.